professor, douto, escritor, e veio aqui tentar me ensinar a pensar. Opa, vai ser de um trabalho duro, viu? Mário Sérgio Cortella! Olha, fiquei curioso. Obrigado por vir, Mário. Obrigado. Mas antes eu preciso falar com o Traje. Por que escolheram esse tema? Fiquei curioso. A gente gosta dessa música. Legal. Você sabe que esse é um critério bom, viu? Qual? Gostar. Gostar. É. Maravilha. Você gosta do programa? Eu gosto Ou veio sem bastante. critério? Gosta? Não, a gente não pode não ter critério na filosofia. Aliás, a filosofia é a área de que você procura cada vez mais a construção de critérios. Por isso, não é falta de critério, não, ao contrário até. E me explica qual é o trabalho de um filósofo? É tipo das 9 às 7 da noite fica pensando sobre a vida, depois volta a pensar em coisas como eu, por exemplo? Você sabe que o humor é uma parte da filosofia. É mesmo? Se você olha, Aristóteles escreveu obras em que ele trata do humor no sentido biológico. Porque você sabe que a palavra humor está ligado à ideia de fluido. Né? Uma pessoa com bom humor ou mau humor é aquela que teria fluidos no corpo que teria uma progressão boa. Portanto, Aristóteles, que também estudou biologia, era filho de médico, ele se dedicou no século IV a.C. a falar de humor. Tanto que ele tem livros, a arte dramática, tem livros sobre comédia. Mas quem mais estudou o humor foi um filósofo francês do século XIX, chamado Bergson. Bergson, escreveu O Riso. Isso, O Riso, que é uma coisa maravilhosa, né, que vale, porque nós somos o único animal que ri. E a filosofia se interessa por isso. Você pode até fazer cócegas no animal e ele faz movimentos. Mas o riso, que é algo ligado à inteligência, isto é, aquilo que sai do meramente físico, a filosofia estuda também. Por isso, uma parte do que filósofos fazemos, eu entre eles, é ficar rindo. Ah, que maravilha. Mas, ó, daqui uns 10 anos, se você ficar assim, pode ir trabalhar de Papai Noel show. Você sabe que... Com essa cara aí, ó. Com essa daqui cara. uns 10 anos eu espero estar com uma barriga menor. Ah, eu tô falando isso no camarim, né, Marcelo? Faz 2 anos que eu tô falando isso e tá só aumentando a minha. Você prefere ser chamado de filósofo ou professor de filosofia? Você sabe que professor de filosofia é um termo menos pedante até, dado que a palavra filósofo ela é um pouco, né, arrogante. De maneira geral, até uns 10 anos, quem é professor de filosofia não gostava de ser chamado de filósofo. Por que é arrogante ser chamado de filósofo? Porque como a palavra filósofo entre nós tem o sentido de pensador, de sábio, ser chamado de filósofo significaria uma elevação, né, muito superior ao que a gente precisaria. Por isso, uma parte daqueles que ensinam filosofia prefere ser chamado de professor de filosofia. No entanto, como eu disse, na última década, tanto se difundiu essa discussão que alguns de nós, né, não nos incomodamos, entre aspas, e até como se chama alguém de sociólogo, né, alguém de artista, alguém de comediante, também ele pode ser chamado de filósofo sem tanta encrenca. Bom, se chama o Marcelo de comediante, pode chamar qualquer um de qualquer coisa. E me chamam de filósofo também. Você está me dizendo que o filósofo é um termo tipo mestre? Você vai ser muito tempo nisso, saber muito sobre isso para ser chamado de filósofo. Você tem vários idiomas que trabalham com essa ideia. A palavra filosofia, você sabe, é uma palavra de origem grega, significa amigo da sabedoria. Você pode usar isso, por exemplo, no sânscrito, né, com a expressão guru. Você pode utilizar, como é o nome que se dava a Siddhartha Gautama, o Buda, significa o despertado, aquele que abriu os olhos para aquilo que deveria. A palavra intelectual também é utilizada nesse sentido. Agora, a palavra filosofia em si, para muita gente parece alguém que passa o dia com a cabeça nas nuvens. Aí, desse ponto de vista, não é verdade. Existe uma filosofia que lida com a indagação, com a questão da estética. Por exemplo, quando o Roger diz assim, eu toquei porque eu gosto, a gente começa a discutir o que é o gosto. Por que um gosta e outro não? O que é estética? Por exemplo, algumas pessoas podem apreciar alguma coisa. O que é estética? Pro Roger, nada. Não é? Veja o que ele passa no cabelo, o que ele faz no cabelo. Por exemplo, o que é o ultraje? O ultraje é uma brincadeira, o ultraje é uma ofensa, o ultraje é uma profanação. Você foi ultrajado por algo. E se o ultraje é a rigor, ele deixa de ser uma ofensa? Isto é, se ele vem bem vestido, né? Se ele diz eu me amo, o que é que isso significa? Significa narcisismo ou significa amor próprio? Não, venda de disco. No caso dele é venda de disco. Então, no caso dele é só...
você sabe que outra discussão que a filosofia faz é se fazer algo por dinheiro, isto é, brincando com a venda de discos, se ele é lícito ou não. Ou por que não fazê-lo? Ou será que a prostituição, por exemplo, quando você vende parte do teu tempo no corpo, ela acontece só quando você está na atividade sexual ou quando eu ensino, uso o meu corpo docente, você usa o teu corpo dramático. Você falou, você vai desculpar interromper, mas você falou em prostituição, eu tô com uma vontade. Pode entrar, só não repara bagunça. Ah!